Essa é a terceira temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da nossa série de pensamentos do Bona sobre finanças e investimentos. E hoje eu queria falar com vocês sobre um termo que se popularizou muito com a história com as publicações do Taleb, que na verdade é um tema legal e funciona em várias, é uma expressão que funciona em várias coisas, é bem interessante, mas que eu acho que ela não funciona quando a gente fala de aprendizado sobre investimentos. Na verdade, ela é um anti-aprendizado, que é aquela expressão chamada skin in the game, ou seja, pele no jogo, ou seja, arriscando a própria pele, como é o título do livro dele em português, que sugere aquela situação que é a seguinte: olha, eu digo isso porque eu faço isso, tá? A princípio, a ideia desenvolvida a partir dessa situação é a ideia de que eu sou comprometido com aquilo que eu estou falando. E nesse aspecto eu acho que a expressão tem uma validade, sem dúvida alguma, É a mesma coisa, por exemplo, quando você vê um político, Um político vai lá, ganha uma eleição de governador, de prefeito, de deputado, o que quer que seja, e ele vai, faz as ideias dele lá e coloca as ideias, mas depois que ele acaba o mandato dele, ele não se responsabiliza pelo aquilo, ele toma decisões que ele não está pessoalmente responsabilizado, se elas são verdadeiras, se elas são boas, se elas são ruins. Então isso é uma coisa que, em tese, é um problema, sim. Se eu posso fazer qualquer porcaria e eu não vou me responsabilizar por isso, então qual o meu nível de envolvimento e comprometimento com essa decisão que eu estou tomando? Isso, sem dúvida, é uma coisa interessante a gente pensar. Aí muitas pessoas vão deduzindo, vão trazendo essa coisa para as opiniões de dia a dia e tudo, e aí começa a ficar muito confuso, na minha visão. Mas quando a gente fala especificamente de investimento, eu penso que tem um exagero nessa questão, quando a gente fala assim, eu vou ensinar aquilo que eu faço para mim. E aí eu acho que tem um problema no skin the game, na expressão, no uso da expressão. Por quê? Primeiro, porque quando você usa esse tipo de argumento para querer validar uma coisa que você faz, uma vez eu estava até fazendo uma live, a pessoa falou assim, André, mas assim, o legal que eu acho é que tudo que você ensina, você realmente pratica. Eu falei, não, nem tudo. O método de escolher investimentos e tudo, sim. Mas nem tudo que eu ensino eu uso. Mas como assim? Porque, gente, olha só. Uma coisa que eu sempre tive clareza, em todo o trabalho educacional, aprendizado, estudo e aprendizado prático no próprio mercado, é que os investidores se sentem diferentes com diferentes investimentos. E os investidores têm objetivos diferentes na vida. Cada pessoa tem uma vida diferente, Você vê, as pessoas querem, se você chegar aqui, se eu olhar na varanda aqui onde eu estou aqui agora, eu vou ver uma loja de açaí e uma loja de churrasquinho. Tem a galera tomando açaí, tem a galera tomando cerveja e comendo churrasquinho. As pessoas querem coisas diferentes, obviamente. Então isso aí, extrapolado para todos os anseios que as pessoas têm, cria um valor do que aquilo que elas valorizam, é diferente. Tem gente que valoriza um carro bonito, tem gente que valoriza uma viagem, tem gente que valoriza, enfim, tem gente que valoriza a família, tem gente que valoriza em maior ou menor proporção, Tem gente que valoriza mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, do que as amizades, tem gente que valoriza mais as amizades, isso aí é de cada um. Então, se é assim, e é assim, nós podemos comprovar meramente conversando. Se você tem um filho, converse com ele aí do seu lado agora, que você já vai ver que vocês são diferentes, mesmo se ele tiver 5 anos de idade. Ou seu cônjuge, meu marido, minha mulher e tal, conversa aí, ou sua mãe, ou seu pai, não importa, você vai ter essa conversa agora, você já vai ver que as pessoas são diferentes. Então, isso já é um fato, a gente sabe disso. E únicas, Então, se as pessoas são diferentes e únicas, então elas têm objetivos e sonhos diferentes, então como eu posso dizer que aquilo que eu ensino
é aquilo que eu faço e que por isso deveria ser feito também por outras pessoas que têm outros valores, que têm outros objetivos e que têm outras maneiras de ver a vida. Não faz o menor sentido. Então, quando eu falo assim, eu vou fazer tal coisa aqui, porque isso aqui é porque eu estou comprometido com aquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo e tal. Não está comprometido com você. Não com o outro que está recebendo essa informação, que ele não tem que te copiar. É por isso que as pessoas, na minha visão, ficou uma coisa muito marcante, né, de algumas pessoas colocarem suas próprias carteiras nas mídias sociais e tal, o que eu acho assim, um desserviço, uma falta de educação, o contrário da educação. Porque por mais que a pessoa possa fazer um disclaimer, e ela faz esse disclaimer para não tomar uma porrada de um órgão regulador, claro, fala, não, isso aqui não é uma recomendação e tal. Por mais que as pessoas façam, elas têm que ter um mínimo de responsabilidade com aquelas pessoas que estão acompanhando o trabalho delas. Porque aquelas pessoas vão achar que aquilo foi fruto de um processo de avaliação que entendeu que aquilo ali é o melhor. E não é, aquilo é o mais aderente àquela realidade. E mesmo assim é difícil dizer também se é aderente à própria realidade da pessoa, porque a pessoa está se descobrindo, evoluindo como investidor. Todo mundo, eu estou todo dia. Então, assim, é por isso que essa coisa ela não é educacional, ela é muito mais um apelo de marketing ou um apelo de até às vezes de ego, né, do que efetivamente uma contribuição. Então, quando usa isso, né, esse argumento do skin the game, não, porque olha, por exemplo, eu entendo que investidores, esse para mim é o exemplo mais claro que eu mais usei ao longo do tempo, eu entendo que investidores que se incomodam com volatilidade da carteira, podem ter e talvez devam ter de maneira permanente parte da sua carteira alocada em ouro e dólar. Pronto, uma parte defensiva ali. Inclusive, se você foi aluno meu lá no curso da PUC, né, de investimentos e banking, da matéria de alocação de ativos, eu mostro lá uma alocação onde eu coloco moeda, né, aí incluindo ouro, dólar e coisas assim, na defesa do que seria um time de futebol, né? Coloca ali, por quê? Para controlar, para contrabalancear momentos de instabilidade e tal. Pessoas que se incomodam com a volatilidade, talvez devam ter sim, tá? Mas pessoas que não se incomodam, talvez não devam ter. É o meu caso, por exemplo. Então eu não sinto nenhum tipo de desconforto em explicar a ideia de redução da volatilidade utilizando instrumentos de defesa na carteira, mesmo que eu não use para mim. E outra coisa, o fato de eu usar para mim ou não usar para mim não significa que eu acho melhor o que eu estou fazendo, não. Significa que a gente tem vários pontos de vista de várias coisas. A gente tem vários pontos de vista. E outra coisa, quando você se aprofunda mais nos temas, você vai vendo que os temas tem um monte de gente inteligente que concorda com aquelas ideias. Então, às vezes, você tem uma ideia que você acha que faz muito sentido para você, e aí você vai aprender, estudar e se desenvolver e ouvir pessoas e tudo sobre uma ideia contrária àquela. Aí você vê que tem todo um embasamento de maneira que ao final você fala, isso que eu pensei que era uma certeza não é uma certeza, tem argumentos sólidos ali do outro lado. Eu entendo que continua fazendo sentido eu usar dessa abordagem. Ou sim, eu devo mudar a minha abordagem. Ou devo incrementar um pouco. Mas isso não significa que eu posso dizer que para mim só a minha ideia é melhor, porque é uma arrogância, meio uma burrice até, na verdade, né? Então olha, skin the game, eu faço aqui tudo que eu só ensino o que eu faço, porque aí eu estou comprometido, e aí já que eu estou comprometido, então, é isso aqui que eu tenho para explicar. Então, por que isso não faz sentido? Porque primeiro você está dizendo assim, é isso que eu faço, eu estou comprometido, que eu estou pessoalmente respondendo por isso, se der errado eu também vou me ferrar, né? E além disso é porque eu me considero o bonzão, o dono da verdade absoluta, e por isso, né, que eu não vou errar, esse caminho é o certo aqui, não é, você tem que dar margem dentro de um processo de criação de conteúdo, nós temos aqui, e aqui eu acho que isso difere muito o nosso trabalho educacional aqui dos outros, é que é uma construção em conjunto, tanto é que tem um grupo de estudo, tem as leituras em conjunto, né, tudo gratuito aqui, tá gente, aqui não tem venda não, tá? Atualmente a única coisa que tem de venda são meus 2 livros, porque
porque foi uma maneira que eu fiz para publicar algumas ideias que eu venho trabalhando ao longo do tempo e consolidando, né? De uma maneira que uma pessoa possa ler e tudo e tal. É isso que tem, mais nada. Então, não estou interessado em chegar aqui, mandar você clicar num link para participar de um negócio para depois te vender. Isso aqui não vai acontecer, tá? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando que essa história do eu só vou ensinar aquilo que eu faço, na verdade mostra uma limitação, né, individual. Então, por isso que usar o skin the game nesse tipo de situação específica não é um trabalho educacional, né? E outra coisa, eu não enxergo aqui, a não ser que eu fosse um analista, né? Olha, eu vou fazer uma análise de uma carteira que eu acho que... E aí você trata todo mundo como igual e existe uma carteira perfeita, a melhor possível. Se você pensar nisso, tudo bem. Mas como eu não concordo com isso na premissa, ou seja, na ideia de que existe uma busca pelo investimento perfeito, tanto é que o meu livro se chama Investimento Perfeito justamente por causa dessa ideia, né? Assim, você vai buscar um investimento perfeito? Vai. Mas como é que é esse investimento perfeito, né? Investimento perfeito para quem? Para cada um de nós, é diferente. Então, quando a gente fala isso, eu estou falando assim, o investimento perfeito ou o melhor investimento, eu tenho que dar a possibilidade com que cada um de vocês que consome esse conteúdo também faça o seu caminho de conclusão e não simplesmente copie. Porque se você copiar e em algum momento você ficou desconfortável, mas eu não fiquei, ou eu saí de uma ação e você não saiu, falei, não, já saiu, já deu o objetivo que eu queria e tal. Aí você foi perdido nessa história. E outra coisa, você não desenvolve as ideias que você precisa desenvolver para ser autônomo na tomada de decisão. Que o processo educacional só pode acontecer quando você efetivamente constrói as suas bases. Então, não existe processo educacional quando você fica só copiando e colando. Isso não é um processo educacional, isso é um processo copial, né? Copia e cola. Então, não é isso que a gente pode esperar de um processo educacional. Então, o skin the game, ele é uma expressão que eu acho legal, tem muito uso prático, tem muitas situações onde ele faz muito sentido, mas também acho que tem muitas situações que ele é meio forçado, porque ele desconsidera a diferença que existe entre as pessoas, né, de maneira que as decisões poderiam ser diferentes e está tudo bem, e não tem nada de errado com isso. Então, eu acho que dentro de um processo efetivo de educação, de proposição de educação, né, cabe você mostrar ao máximo as diferentes possibilidades, as diferentes abordagens, os diferentes métodos de escolha, cabe tudo isso aí. Isso cabe. E entender que cada um vai encontrar aquilo que se sente melhor. Até porque vira uma coisa meio preguiçosa, né? Não, é o que eu acredito, eu vou ensinar só o que eu acredito, eu não estudo mais nada, eu não aprendo mais nada, eu não converso sobre nada, eu não vejo outros pontos de vista. Aí também é muito fácil também, né? Mas aí não é efetivamente um trabalho educacional. Então, por esse motivo, a expressão, né, skin the game, eu acho que ela é muito forte, muito válida em grande parte das coisas, mas eu acho que a galera está deturpando. Então, da maneira como é deturpado, vira uma falácia para mim, né? Na deturpação, não no conceito inicial da ideia, né? Que nada mais é do que uma expressão muito antiga, que é assim, colocar na reta, né? Isso é uma coisa antiga, todo mundo já sabe essa expressão, né? Mas você vai colocar o seu na reta, né? Então é isso que é skin the game. Essa expressão não é novidade, não. Isso aí sempre existiu, acho que muito antes da gente nascer, muito antes dos nossos avós nascerem, né? Mas então é isso. Na deturpação da coisa, para mim, a expressão skin the game acabou virando uma falácia. Não sempre, mas virou. Então é isso, esse bate-papo de hoje no podcast. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, galera. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.